Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, porque é que o efeito colateral da feitiçaria, da idolatria, de pessoas que já se prostituíram ou do fofoqueiro é sempre o mesmo. São mães contra filhos ou filhos contra mãe, pai contra filhos, filhos contra pais. E aí você não consegue ter a visão da tradução, porque é que eles desfazem até da própria visão. Quando você vê um pai falando mal do filho, na verdade ele não está falando mal do filho, ele está falando dele. Ele está botando para fora os próprios sentimentos. Então, tanto faz se são idólatras ou se foi pessoas que já se prostituíram, ou se é pessoas que falam mal de todo mundo. Quer dizer, ele não tem a visão do mal e Deus explica isso. Então ele está o tempo todo falando dele, do sentimento dele, da rejeição dele, e tudo que os filhos faz por eles é como se os filhos não estivessem fazendo nada, porque ele está o tempo todo desfazendo, maltratando, rebaixando, humilhando, e eles que não vão para a Bíblia para entender a própria visão. Quem ouve o pai falar do filho diz: é o filho que não presta. Se o próprio pai, ele fala mal do filho, ele desfaz do filho, ele humilha o filho, boa peça esse filho não é. É assim que as pessoas veem. Elas acreditam dessa forma. Por quê? Porque elas não sabem que tudo que sai da boca dele, ele está traduzindo por ele. Ele está falando mal dos filhos, se vitimizando, que é aquela pessoa, a coitadinha do mundo, que os filhos não fizeram, que os filhos não sabem dar valor, que os filhos são ingratos. Eles não conseguem ter a visão da própria alma, da própria tradução do próprio sentimento. Então você que ouve, você que vê um pai ou uma mãe fazendo isso, se você não busca sobre as coisas espirituais, você diz: meu Deus, o que é que acontece que esse filho não dá valor a essa mãe? O que é que acontece que esse filho não dá valor ao pai? Porque você não convive para ver que tudo que o filho faz, o pai, ele desfaz. Isso é o efeito colateral da prostituição, da fofocaria, de meretrizes, de pessoas que ignoraram a própria visão, que não quis saber sobre as coisas de Deus. Simplesmente ele amou a mentira, ele amou o pecado. Ele não acreditou no pecado, ele não quis saber. Então, quando os filhos vai visitar, ele diz que os filhos não vieram ver ele. Ele não sente que é amado, que é querido. Então, tudo que você vai fazendo, o pai, ele vai desfazendo ou vai maltratando. E o filho que não sabe sobre essas coisas, ele fica sem entender. Por quê? Porque ele tenta se aproximar. Ele tenta agradar o pai, ele tenta ser amado, ele pela visão, a pessoa que não sabe dessas coisas, ela diz: por que a minha mãe não me ama? Por que a minha mãe não gosta de mim? Por que tudo que eu faço, a minha mãe está desfazendo? Ela não consegue ter visão. Então, quem está de fora, que ouve a mãe falar ou que ouve o pai falar, ele acredita naquelas aparências. Que aquela pessoa diz que é a coitadinha, que é a vítima do mundo, que ninguém dá valor àquela pessoa. Por quê? Porque não está vendo. A pessoa que está ouvindo, ela não está vendo o comportamento daquela pessoa dentro da própria casa, porque ela desfaz de tudo que as pessoas fazem por eles. Isso é a contraversão, o efeito colateral da idolatria, da prostituição, de pessoas que são idólatras, de pessoas que querem ser idolatrados. Então, quem ignorou o pecado, que correu para a feitiçaria, que correu para o espiritismo, que eles não têm visão do que é o pecado, eles desconhecem a respeito do pecado, o que é que eles vão fazer pela visão? Na tradução da visão, apenas acusar, maltratar, maldizer.
É por isso que você tem que buscar entender porque é que, se você nunca se prostituiu na vida e se envolveu com um homem que ele já se prostituiu, às vezes você vai fazer tudo por aquele homem. Você vai tentar agradar de todas as formas. É festa surpresa, é presente, é declaração de amor, até você perder a esperança que ele não consegue se sentir amado. Que ele está o tempo todo desfazendo da própria visão. Então, uma mulher que ela nunca se prostituiu, mas ela se pega com um homem que ele já se prostituiu, quando ela não aguenta mais, ela larga aquele homem e aí ela vai se prostituir. Por que é assim? Na maioria das vezes. Porque a mulher que ela tenta tanto ser casada, porque isso são problemas de geração. Isso é tudo problema de geração que pessoas ignoram a própria visão. Quer dizer, se era errado a prostituição, se eu sofri por conta dela, se a vida toda eu tentei lutar contra isso, porque agora eu que me prostituí. As pessoas não pensam, porque elas não param para analisar a história, o cenário da própria vida. Então, mulheres que nunca se prostituiu e se pegou com um homem promíscuo, ela vai sofrer com o homem, na visão dela, na tradução, nas iniquidades, na emoção, na cognição. Ela sofreu com o homem e na mente dela, ela vai sofrer com o filho. Porque ela vai estar o tempo todo acusando aquele filho. Ela vai chamar o filho de preguiçoso, de irresponsável, porque na visão dela ela não sabe que a palavra tem poder. Ela vai despejar o sentimento dela toda no filho, porque ela não tem consciência da própria consciência, ela não tem experiências pela visão. Ela não busca o conhecimento sobre a alma. Entende o que Deus explica? Então, se ela não busca conhecimento sobre a alma, sobre o que ela está vendo, porque quando uma mulher ela já se prostituiu, ela já foi meretriz, ela ainda busca uma espiritualidade, tentar entender. Então, uma mulher que ela se prostitui, que ela teve problemas, olha, pessoas que teve problema com os pais, com pai ou com mãe, na maioria das vezes, ele vai buscar uma espiritualidade, uma religiosidade para tentar entender a própria visão. Para tentar entender, porque tem pessoas que ou ela busca uma religião para a vida dela andar, na mente dela, no entendimento dela, ou ela busca, ou ela vai ver que nada da vida dela dá certo. A vida dela é travada, ela fica sofrendo a vida toda, porque ela desconhece entre as iniquidades dos pais nos filhos. Eles desconhecem a respeito disso. Então, por isso a maioria das pessoas, elas vão para dentro da igreja e não se encontram na igreja. Então, onde é que ela vai encontrar essa explicação? Na religião. Na religião de matriz africana, né? Que, pelo exemplo, se a mulher, ela diz assim, eu fui buscar na igreja, não encontrei, mas no espiritismo eu encontrei, porque eu tinha uma pombagira sete saia, ou uma pombagira, eu tô dando só um exemplo para que você entenda a respeito desse assunto. Ou eu tinha uma pombagira que era a dona do cabaré, a rainha do cabaré, e eu tinha vida travada. Quer dizer, quando eu fui para magia, para o espiritismo, ali eu consegui um marido. Ali eu consegui um trabalho, eu consegui evoluir, ganhar dinheiro no meu trabalho, mas por que eles acreditam assim? Porque ele desconhece do pecado, os efeitos colaterais do pecado. Então ele vai ter o ter, essas pessoas, elas vão ter o ter como ser, porque ele desconhece sobre os efeitos colaterais da prostituição. Entende? Que a pessoa que ela já se prostituiu na vida, às vezes ela até nega que nunca se prostituiu, porque ela acredita que a prostituição é apenas um ato sexual. Ela acredita que tem mulheres que casa virgem, mas fez sexo oral, fez sexo anal. E ela diz, eu não me prostituí. Eu nunca me... Elas negam, porque elas não sabem o efeito colateral no espiritual da prostituição. Quer dizer, então, onde é que ela vai ver problema? Ela vai ver problema mesmo é com os filhos, porque ela desconhece do efeito colateral da prostituição.
Então eles vão ter o filho, eles vão ter aqueles filhos, mas eles não vão conseguir usufruir bem dos filhos. Como também quem já se prostituiu, ele tem o marido, mas ele não vai conseguir ter o provedor. Uma mulher que ela pega um homem que ele é promíscuo, se ela não busca Deus da forma certa, ela não consegue conviver bem com os filhos dela. E ela não consegue entender, porque ela vai dizer: quem se prostituiu foi o meu marido, não fui eu. E por que é que a mulher ela sofre a mesma maldição? O mesmo problema que a de geração. Foi o homem que traiu, foi o homem que foi promíscuo, é o homem que se masturba, é o homem que mente, é o homem que pega o dinheiro da casa e vai gastar na rua, e depois, se a mulher não buscar a Deus, ela fica sem entender a convivência com aqueles filhos. Quer dizer, a mulher ela pode até ter uma boa convivência com os filhos, nesse lamaçal todo, se ela não tiver marido. E Deus explica isso. E eu vou ler para que você entenda. Se a mulher ela não tiver o marido, ou o marido não tiver a mulher, ele ainda consegue conviver com aquele filho. Ele carregando as consequências do pecado. Mas quem ignora o pecado, ele já se prostituiu, mas ele não quer se arrepender. Quando entra alguém pelo meio, na maioria das vezes, ele vai desfazer. Ele tem a pessoa, mas ele desfaz da pessoa. Então, às vezes, você vê uma mulher, o tempo todo, ela fala mal do marido, ela desfaz do marido, ela rebaixa o marido. A mulher que já se prostituiu, se você conviver de perto, você vai ver. Todas as mulheres que ela já se prostituiu, se ela não se arrepender, para que ela tenha saúde emocional e saúde mental, é ela que vai maltratar aquele marido. É ela que vai desfazer do marido, ela que vai humilhar o marido. Ela que faz tudo, mas ela diz para as pessoas que é o marido, que tudo que ela pratica, ela vai dizer na rua que é o marido que faz com ela. É o marido que faz com ela, porque ela não sabe do efeito colateral da meretriz de pessoas que já fornicou, que já se prostituiu, que já andou na feitiçaria. Então, os filhos é que tem que abrir os olhos desse tipo de maldição. Porque é que eu estou o tempo todo querendo agradar o meu pai ou a minha mãe e ela desfaz de mim. E ela, na rua, ela diz para as pessoas que é o filho que não presta. E as pessoas acreditam. Entende? Porque não sabe o que a Bíblia diz. Então ele diz assim: esse seu Deus aí, eu desconheço desse seu Deus, que manda você desprezar a sua mãe, que manda você se afastar da sua mãe e do seu pai. Se Deus diz que é para você honrar pai e mãe, porque o povo desconhece do que é Deus e do que é honrar pai e mãe. O povo desconhece do que é honrar pai e mãe, porque eles usam esse versículo isolado. Deus diz que é para você honrar pai e mãe, mas Deus diz também que mãe e pai não desfaçam dos seus filhos, não maltrate os seus filhos. E eles fazem isso, e eles não têm a visão. Então o que é que ele vai fazer? Ele joga todo mundo contra você, contra o filho. Ele mostra para as pessoas aquilo que ele faz como se fossem os filhos que fazem com ele. E as pessoas não sabem disso. E é por isso que é os filhos que têm que se afastar dos pais, para conseguir ver a vida andar. Porque se os filhos não se afastam do pai ou da mãe, ele vai carregar a mesma maldição. E é por isso que Deus afasta os filhos dos pais que não querem se arrepender. Ele quer uma religião, mas ele não quer se arrepender do pecado. Ele não quer ter visão do pecado. Entende? Então aquela pessoa que ela já foi meretriz na vida, a pessoa diz: ah, mas eu já fui, não sou mais. Mas ela não crê no pecado. Ela não crê na palavra. Então, é por isso que ele está o tempo todo desfazendo do filho, falando mal do filho, porque ele desconhece sobre os sentimentos, sobre a cobrança da lei do mundo espiritual. Entende? Então você às vezes casa com uma mulher pensando que a mulher era virgem e a mulher já tinha se prostituído. E é por isso que a sua mulher não tem paciência com os seus filhos. Tá tudo na Bíblia. Você casa com um homem que o homem já se prostituiu
e você não busca a Deus para entender nada do que você está vendo, você está acusando aquele homem o tempo todo. Quer dizer, Deus diz que a sua luta, ela não é carnal. Ela não é contra pessoas, e sim espiritual. Então, o que é que Deus está explicando sobre isso? Que você tem que buscar conhecimento sobre a alma, sobre o espírito. Porque se você ignora a própria visão, você vai falar mal do pai e vai falar mal do filho. Principalmente a pessoa que aguenta muita coisa calada. Principalmente pessoas que vivem de aparência. Pessoas que ela se reconcilia no mundo, que ela é feliz no mundo. Ela é feliz apenas um dia na semana, de aparência. Ela é feliz no ativismo, trabalhando, porque ela não quer ver o cenário da própria vida, daquilo que ele está vendo. Ele não quer estudar a razão do que ele está vendo. Então ele vai fazer o quê? Maldizer. Ele vai fazer apenas o maldizer, porque ele desconhece a respeito das emoções. Entende? Então veja bem o que Deus explica aqui em Ezequiel 23, 2, para que você entenda. O livro de Ezequiel, ele é bastante forte, ele é bastante profundo no espiritual. Então só quem entende realmente é quem é espiritual. Quem é carnal, quem vive pela carne, ele vai ler e não vai entender. Entende? Porque é que as pessoas, elas tentam consertar os seus erros somente pela visão, com as suas próprias experiências. Eu fui, não sou mais. Eu faço, não faço mais. E é por isso que ele está o tempo todo falando aquilo que ele faz, como se fossem as pessoas que fazem com ele. Porque ele não tem visão. Então, quem já conviveu de perto, dentro da casa, de pessoas que já têm excesso de pecado, que já vive praticamente a Babilônia, que ele desconhece o que é a Babilônia, ele tá vendo que a pessoa tem tudo, mas é como se a pessoa não tivesse nada. Ela tá o tempo todo reclamando, murmurando, desfazendo das pessoas, porque ele vive por uma emoção corrupta. Entende o que Deus explica? Então quer dizer, quando eu desconheço sobre o arrependimento e o perdão e a gratidão, eu sofro a mesma maldição, o mesmo problema que é de geração. Quer dizer, não foi eu que me prostituí, foi o homem que eu arrumei. Mas eu tô sofrendo porque eu tô tentando agradar uma pessoa que eu não consigo agradar. Entende o que Deus explica? Se eu não consigo agradar, se tudo que eu faço a pessoa tá desfazendo de mim, eu tô me contaminando com essa pessoa, porque ela tá o tempo todo me agredindo, ela tá o tempo todo me humilhando, ela tá o tempo todo me rebaixando, porque nada que eu faço é como se eu não fizesse nada. Entende o que Deus explica? Então, se eu não busco, que tipo de problema é esse? Com o acúmulo da visão, de tanto eu ter ignorado a visão, de tanto eu rejeitar a visão, fazer de conta que não é comigo, que ele é ruim, ele é mal-humorado, ele é insatisfeito, é problema dele. Com a idade de tanto eu ter aguentado aquilo, com os filhos, eu não vou ter paciência. Eu não vou conseguir conviver bem com os filhos se eu não buscar a razão do que eu tô vendo. Por que é que meus filhos não obedecem? Por que é que meus filhos são preguiçosos? Então, quer dizer, se eu não tenho paciência de ensinar, se eu não quero saber o que eu tô vendo, se eu tô maldizendo o tempo todo, então eu não tô me vendo. Se eu tô falando mal daquilo que eu faço, como se fosse as pessoas que fazem comigo, porque eu não tô me vendo. Entende? Então, esse tipo de pessoa, ele só se reconcilia no mundo. Ele só trata bem as pessoas do mundo. Ele é bem visto, ele é aplaudido com pessoas no mundo, porque as pessoas não veem o próprio comportamento dessa pessoa. As pessoas não estão lá dentro da casa para ver. Como é que as pessoas, como é que essa mãe só fala mal do filho? Alguma coisa tá errada. Se a mãe tá falando, a mãe que era para amar, a mãe que era para acolher, a mãe que era para tratar bem, por que a mãe fala mal o tempo todo? E as pessoas acreditam na mãe ou no pai, porque ela desconhece sobre esses efeitos colaterais aqui. Que Deus explica sobre a idolatria e os meretrizes. Pessoas que se prostituíram lá na infância. O efeito colateral de pessoas que se prostituíram na infância. Então você conhece pessoas que ela tá o tempo todo
fala mal, ela rebaixa o marido, ela humilha o marido, ela despreza o marido, mas ela fala nos lugares como se fosse o marido que faz com ela. Mas é ela que faz. É ela que maltrata aquele marido. É ela que não se sente valorizada pelo marido. Ela que está causando briga. É ela que instiga a briga. Então, a maioria das vezes, aquele homem é que ele tem que saber até se defender daquela mulher. É ele que tem cuidado de não ir preso com aquela mulher. É ele que tem que ter controle emocional para não matar a mulher, porque ela está o tempo todo fustigando. Ela está o tempo todo causando briga. A mulher, quando ela já se prostituiu, ela convive com o homem, sugando aquele homem. Se ela foi amarrar o homem na macumba, principalmente, ela vai usar o homem, ela usa as pessoas, ela quer ter benefício e vantagem, ela quer ter lucro com as pessoas. Então, do mesmo jeito que ela vai ser com aquele homem, ela vai ser com os filhos. Ela quer ter benefício com os filhos. Ela quer ser idolatrada pelos filhos. Ela quer ser amada pelos filhos. Mas os filhos vai fazendo e não vai entendendo porque é que a mãe está desfazendo. O filho está fazendo, mas a mãe está o tempo todo, ou o pai está desfazendo. Vem para minha casa, não me dá valor nenhum. É assim que eles dizem, sabe? Vem para cá, não faz nada por mim. Você vem para minha casa, você faz o que por mim? O que é que você faz por mim? Quer dizer, você fez. Você fez 10 dias. No dia que você não fez, ele já desfez de você. Ele já rebaixa você, ele já humilha você. É assim que eles fazem. Se já se prostituiu, todos são assim. Todos são iguais. Eu fiz uma pesquisa. Se eles convivem, principalmente se conviverem com outra pessoa dentro da própria casa, ele causa a facção e a divisão. Ele causa a desunião, mas ele diz que é os filhos que fazem com ele. Entende? Então você tem que buscar cura interior. Não existe cura interior sem Deus. Isso não existe. Então, quer dizer, tanto faz se a mãe se prostituiu ou não, se o pai se prostituiu, ela vai carregar o mesmo nível de problema de maldição. O mesmo problema que é de geração. E onde Deus explica isso para que você entenda? Se o marido se prostituiu e a mulher não se prostituiu, se ela não buscou conhecimento espiritual, ela está falando mal de quem? Ela está falando mal do pai, porque ela não tem visão espiritual. Então ela está falando mal do pai, vai falar mal do genro. Eles passam a maldição. Porque ele só convive debaixo de desunião. Ele só sabe falar mal das pessoas. Então, os filhos que ele querem mudar o problema, eles vão ter que abrir mão da pessoa. Porque a pessoa não quer ouvir. Porque a pessoa não quer se arrepender. Porque a pessoa não quer mudar. Ela não crê dessa forma. Ela não tem visão da própria alma. A pessoa, ela não quer ouvir quem é ela. Ela quer falar mal. Ela gosta de falar mal. Entende? Então, às vezes você diz, mas eu não me prostituí, estou vivendo esse problema de maldição. Você tem que saber o que é a prostituição, do que Deus explica. Entende? Para que você, primeiro, você tenha a visão corretamente como Deus explica. Então, Deus diz isso em Ezequiel 23:2, né? Que é os idólatras e as meretrizes. Olha só, para você ter visão do cenário do que Deus explica. Que muitas vezes são virgens se prostituindo. Filhos do homem, houve 2 mulheres filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios. E ali foram apalpados os seus seios, da sua virgindade. E os seus nomes eram Aola, a mais velha, e a Óliba, a sua irmã. E foram minhas. E tiraram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é a Ola, e Jerusalém a Óliba. E prostituiu-se a Ola, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes. Quer dizer, era uma pessoa de Deus, mas se envolveu com um homem promíscuo. É isso que Deus está dizendo aqui. Dos assírios, seus vizinhos, vestido de azul, capitães,
e magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros, montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Assíria, e com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Então, às vezes você diz, eu casei virgem, mas vai sofrer o mesmo problema que é de maldição? Por quê? Porque quer viver de razão, porque não quer se arrepender, porque não quer buscar a Deus, quer viver falando mal do homem. Então vai falar mal do marido e vai falar mal dos filhos. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade. E eles apalparam os seios da sua virgindade. Quer dizer, era virgem e deixou outras pessoas apalpar os seios, já estava se prostituindo. E às vezes é as mães que fazem isso, que eu já vi as mães incentivar os filhos na prostituição. Entende? E derramaram sobre ela a sua impudicência. Impudicência quer dizer impunidade e indecência. Impudicência. Portanto, a entreguei nas mãos dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos as suas filhas, mas a ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto, sua irmã, a Óliba, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Assíria, dos capitães e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinham contaminado, o caminho de ambos era o mesmo. O caminho dos dois eram os mesmos. E aumentou as suas impudicências, que é imundícia com impunidade. Porque viu homens pintados na parede de imagem de caldeus, pintados de vermelhos, cingidos de cintos nos seus lombos, e tiaras largas, tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipe. Os filhos vão se envolver com homens simplesmente pela aparência, pela beleza. E por isso as mulheres vão sofrer. Entende? Mulheres que se envolvem sem conhecimento de quem são realmente aquelas pessoas. Se envolvem pensando em buscar um amor. Se envolvem acreditando que vão ser felizes com um homem que já se prostituiu. E elas vão ver que não vão conseguir. Quer dizer, vão viver de fachada, de aparência. Por quê? Porque o sexo vai ser abalado. Se o sexo de um casal ele é abalado, abala a casa toda. Porque o homem que ele não se satisfaz com aquela mulher, ele maltrata a mulher, ele rebaixa a mulher, porque ele não se satisfaz com ela, na maioria das vezes. Então, se aquela mulher ela é mal satisfeita, ela desconta em quem? Nos filhos. Todos se contaminam com a prostituição. Todos. Cingidos de cinto, e nos seus lombos e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhante os filhos da Babilônia, em Caldeia, terra do seu nascimento, e enamorou-se deles ao lançar sobre eles os seus olhos. E lhes mandou mensageiros
de Caldeia. Então vieram a ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudicências, e ela se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se deles. Eles vivem de aparência. Pessoas que são idólatras ou pessoas que já se prostituíram, na verdade ela não tem visão. Ela não consegue ter a visão da própria vida, do próprio cenário. Então por isso ele está desfazendo, maltratando, humilhando, porque ele vive pelo sentimento. Então eles dizem para as pessoas que o marido não presta ou que a mulher não presta, mas é ele muitas vezes que maltrata. É aquela pessoa que desfaz que maltrata, mas ela não tem visão. Por que que ela maltrata? Então ela desfaz até daquilo que as pessoas fazem por ela, porque ela não tem visão. Elas vivem ressentindo um problema que foi adquirido de geração. Assim, pois, a descoberta as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cujo a carne é como jumentos, e cujo fluxo é como um cavalo. Assim, trouxeste à memória a perversidade da sua mocidade, quando os do Egito apalparam os teus seios, por causa dos teus peitos, da tua mocidade. Então você entende por que é que esse problema de geração, ele é de geração em geração. Porque a mulher casa naquela inocência, naquela vontade. Então, aí você entende por que é que a mulher, ela casa e ela sofre com o homem, depois ela vai fazer tudo aquilo que o homem é quem fez. Quer dizer, o homem se prostituiu, agora ele quer deixar de se prostituir. Ele vai tentar ser feliz com aquela mulher. Ele vai mudar com aquela mulher. E na maioria das vezes, quando não dá certo isso, quando se separa, aí é ela agora que vai se prostituir. É a mulher que ela sofreu na mão do primeiro homem e agora é ela que vai para o mundo da prostituição. Porque Deus diz, se tornou uma só alma, que aqueles espíritos que ele adquiriu na alma dele, com o sexo, foi para a alma dela. Ela vive ali insatisfeita. Ela vive indignada. Isso são décadas para que a pessoa tenha visão. Que ela está o tempo todo tentando agradar, tentando fazer uma coisa boa. E o homem está ali, naquela frieza, descontente, no desprazer. Porque ele provou do mundo. Da contaminação do mundo. O casamento, ele só dá certo depois disso acontecer se botar Deus pelo meio. E olhe lá. E olhe lá. Se a pessoa botou Deus pelo meio, mas ela não quis se arrepender, é como se fosse dar um tiro no pé. Eles vão ver para poder crer. Entende? Eles vão ver para poder crer que ele tentou consertar o problema de prostituição, que são idólatras. Por quê? Porque quando uma pessoa ela é narcisista, você sabe que ela quer ser idolatrada. Ela quer ter razão com tudo, mas ela está desfazendo de tudo. Ela acha que só ela pode fazer tudo. Quem estuda sobre o narcisismo sabe como é complicado. Então as pessoas de fora, ela julga pela visão porque ela não sabe a razão. Ela não está lá naquela casa para ver como é que aquela mãe ou aquele pai trata aqueles filhos. Para você ter ideia do que eu tô falando, eu ia para casa da minha mãe e a minha mãe dizia, vem para minha casa fazer o quê? Veio só para ir no banheiro, só olhar para minha cara, assinar ponto. Você veio assinar ponto na minha casa, você não veio fazer nada por mim. Quer dizer, você tá tentando agradar, mas você não consegue agradar a pessoa. Ela tá desfazendo de você. Quer dizer, se você faz, ela tá maltratando. Se você não faz, ela tá desfazendo de você. Então, pelo menos eu não indo, eu não sou maltratada. Porque se eu for, eu sou maltratada. Quer dizer, a pessoa não tem visão.
Ela não tem visão porque é que ela está reclamando de tudo, porque ela está desfazendo de tudo, porque é que ela vive na insatisfação. Por que que a pessoa que ela já se prostituiu ou é idólatra, que é a mesma coisa do que Deus está explicando, por isso você vai ver que pessoas que têm problema com os pais, ele cair na prostituição, ou ele cair na idolatria, na feitiçaria, no espiritismo, porque ele está buscando a razão do que ele está vendo. Ele quer entender a razão do que ele está vendo. Da insatisfação, da indignação. Por que ele tenta se aproximar do pai e o pai está desfazendo? Se o pai se prostituiu, ele vai desfazer. Está na Bíblia. Se o pai é um homem que ele trai a mulher dele, que ele se satisfaz com a mulher dele e ele trai a mulher dele, ele vai ser um bom pai. Ele vai desfazer daqueles filhos. É certo que ele vai desfazer daqueles filhos. Mas quando ele desfizer dos filhos, ele vai dizer que tem razão. Que os filhos é que não soube. É os filhos, ele está condenando os filhos. Porque ele está ressentindo, ele está revivendo. É por isso que o problema, ele é passado de geração em geração. Então, se você não se deu bem com o seu pai, busque o problema que é de geração. Porque sozinho você não consegue mudar a visão. Então você vai dizer, não, mas eu só faço isso com meu filho porque meu filho é preguiçoso, porque meu filho é desrespeitador, porque meu filho não faz o que eu falo, o que eu mando. Ninguém consegue quebrar um problema que ele é de geração. Só Deus quebra. É só Deus que quebra. É só Deus que muda a sua visão. Porque se a sua visão, só você se dá razão, você vive maldizendo, você vive ressentido, tudo que o seu filho faz, você vai desfazer, você vai maltratar. Você não vai concordar, porque a iniquidade, ele toma conta da sua visão. É isso que Deus está explicando. Então o filho vai para a casa do pai, mas o pai está ali. Veio, mas não veio por causa de mim. Veio, mas só veio para usar o banheiro. Veio só marcar ponto na minha casa. Ele está maltratando, ele está desfazendo, porque ele não crê no pecado. Na força que tem o pecado. Entende? E o filho vai vendo, vai tendo a visão, porque ele tenta se aproximar do pai, ele tenta fazer algo diferente, mas ele não consegue. Deus diz que ele não vai conseguir. Porque ele está revivendo um problema de geração. Então ele não teve carinho dos pais, ele não teve afeto, ele não teve amor, ele buscou isso a vida toda, se contaminou com o mundo. Olha a ótica, olha o sistema de Deus. Se contaminou com o mundo e agora ele vai perder a visão. Porque só ele vai se dar razão. Entende? Porque só ele vai se dando razão. Porque os filhos vão sofrendo o problema que ele é de geração. Porque é que os filhos ficam sem entender, porque é que a mãe rebaixa, que humilha, que maltrata, que diz, essa menina não vai dar pra nada, é preguiçosa, você tá cega, menina, e frega sua cara na panela quando você vai fazer uma comida, e você fica, meu Deus. Quer dizer, eles não têm paciência de ensinar. Eles não sabem conviver, eles perdem a conexão com pessoas. Isso é a maldição. Entende? Eles perdem a conexão com pessoas. Então, se você começa a buscar a Deus, se você está sofrendo pela fala da mãe, pela fala do pai, porque diz a boca da mãe tem poder, praga de mãe pega, e a Bíblia diz que a praga pega. Por quê? Porque os filhos têm que buscar se proteger. Não pega de uma hora para outra. É a gente que não tem visão da maldição, vai viver e vai colher o problema que ele é de geração. Então, se eu vivo pelas iniquidades do meu pai, pelas raízes de iniquidades, raízes de amargura, ressentimento, é aquele problema que eu já vivi, já tenho traumas dentro de mim. Então, eu vou tentar fazer diferente, mas quem manda é a fala, é o sentimento que manda nas pessoas. É por isso que ele não consegue ter visão do próprio sentimento. Então, se você já conviveu com pessoas que já se prostituiu, você sabe que é assim como eu estou dizendo ou você não sabe? Você já teve experiências de perto com isso?
Que a mulher que ela tá maltratando o marido, ela tá desfazendo do marido, ela tá falando mal do marido, ela não tem prazer de fazer uma comida, ela não tem prazer de estar com o homem, ela vai pra cama já quando o homem tá dormindo, ela tá o tempo todo reclamando daquele homem, mas quando ela chega nos lugares, ela fala do homem como se fosse o homem que fizesse isso com ela. Ela fala como se fosse o homem, e todo mundo diz, vixe mulher, mas ela não larga aquele homem. Ela não larga. O homem é tudo de ruim, mas ela não larga o homem. E ela causa o problema dentro da própria casa. Porque ela quer o homem como ela quer. E o homem, às vezes, é até como ela quer. Mas de tanto ela maldizer, de tanto ela maltratar, de tanto ela rebaixar, de tanto ela desmanchar o que o homem fez por ela, porque é como se o homem nunca fizesse nada por ela, o homem deixa de fazer. Ele vai deixar de fazer. Qual o prazer que uma pessoa tem de fazer algo se a pessoa está desfazendo do que ela faz? Se ela não tem gratidão dentro dela. Ela gerou a maldição. A maldição vem do sentimento. Entende? Então os filhos, que ele não sabe disso, e que ele daqui a pouco está sofrendo o mesmo problema que é de geração. Quer dizer, a minha mãe sofreu com o marido e eu estou sofrendo com o marido. E você tenta não sofrer, você tenta fazer diferente, você tenta ser diferente. Daqui a pouco você está sendo a mesma pessoa, porque você está vivendo pela visão, pela razão. Entende? Você não está buscando que visão é essa. Então quer dizer que o meu problema não é somente a minha mãe. O problema não é somente o meu pai. Eu tenho que buscar que tipo de problema é esse. Porque se eu vou viver pela visão, eu vou perder a visão. É isso que Deus explica aqui. Porque na maioria das vezes a pessoa errou já na infância. Quantas pessoas você conhece que diz que casaram virgem sem ser virgem? Que fizeram sexo anal, sexo oral, fizeram tudo o que queriam e o marido nem sonha, nem sabe. Entende? Que passou pela mão de várias pessoas. Ah, mas eu era solteiro. Tá lá. O problema vai estar lá. É só questão de tempo para que a pessoa tenha visão do problema. Que ela vai viver na insatisfação, na indignação, na murmuração. Porque eles não sabem sobre a alma, sobre o espírito. Aí você diz assim, fulano puxou o pai. Ou todo homem não presta, nenhum homem presta. E Deus diz, enquanto seus pais idolatram os filhos, se prostitui e as noras adultera. Então quer dizer, tudo é espiritual. É a gente que não tem visão do espiritual. É as pessoas que não têm visão da própria alma, do próprio espírito. Então eu não posso quebrar um problema que é de geração de uma pessoa que ela não quer saber a visão. Que ela não quer mudar. Não é os filhos que quebram na vida dos pais. É os pais que quebram na vida dos filhos. Então, se eu não quero ter esse problema na vida dos meus filhos, eu e meus filhos, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que entender como funciona a palavra. Eu tenho que saber como é que funciona a palavra. Eu tenho que aprender sobre profecia, sobre os dons do Espírito. Eu tenho que crer. Então, a pessoa que ela não crê que a palavra tem poder, ela já vive a palavra. Ela já vive. Você entendeu a lógica agora da história? A pessoa, ela já vai viver a palavra. Ela plantou o problema. Ela fala mal da mãe, faz a mesma coisa que a mãe, ou pior do que a mãe, mas ela se vê como a vítima do mundo. Por quê? Porque não querem se arrepender. Você conhece pessoas que são assim? Ele bate, mãe que são narcisistas, ele bate no filho, não se arrepende, ele humilha, não se arrepende, ele rebaixa, não, ele expulsa de dentro da casa, ele não se arrepende de nada. Porque ele não tem visão, ele acha que é o filho que não presta. E ele está vivendo a maldição, a sensação, o problema que ele gerou dentro dele. Então, ou ele viveu na idolatria, ou ele se prostituiu, foi uma pessoa meletriz na vida, foi um homem promíscuo. Então, ele vai maltratar os filhos. Ele só é reconciliado no mundo. Ele se reconcilia no mundo, é um sepulcro caiado, é uma pessoa vazia, ele não tem sentimentos. Então, quanto mais essa pessoa ignorar, porque ela vai para a igreja, mas ela vai ignorar a visão, ela vai se dar razão, é feliz na maldição. É questão de tempo para que ele veja que ele foi maltratado pelos pais, caiu no espiritismo a maioria das vezes,
que é o que eu mais vejo, pessoas que foi maltratado, teve problema com os pais, ele caiu no espiritismo. Depois, quando ele tá tendo problema com os filhos, ele vai dizer que é os filhos que não prestam. Porque ele não tem visão. Porque ele não sabe a razão disso. Por quê? Porque ele não crê no pecado. Ele não sabe a força que tem o preço do pecado. O efeito colateral dentro de uma pessoa que ela não crê em arrependimento. Então, quando uma pessoa ela se enxerga, porque isso é algo que a pessoa vai clamar para Deus. Eu tenho que me humilhar para Deus me ensinar, para Deus abrir os meus olhos espirituais, para que eu venha me arrepender. Por que que o remorso não é o arrependimento? Porque eu tô falando mal das pessoas, mas eu tô fazendo a mesma coisa que as pessoas. E eu não sou convencida da minha visão. Então, que o máximo que eu posso dizer é homem nenhum presta. É filho não presta. É que ninguém presta porque ela está julgando o mundo pela ótica dela. Pelo sentimento dela. Então, ela está o tempo todo, ela vai cair no vitimismo. Ela não quer sair dali. Ela não sabe. Não é que ela não quer. Ela não sabe sair dali. Ela não vai saber sair dessa sensação, dessa emoção, porque ela vai viver pela visão. Entende? Porque essa pessoa vai viver pela razão e pela visão, porque ela quer ignorar o passado. Então, quando se fala assim, que a pessoa não deve viver o passado, que quem vive de passado é museu, para resolver esse problema de geração, não tem como esquecer o passado. Não tem como. A pessoa vai ter que puxar pela memória, e só Deus revela isso. A psicanálise, ela explica sobre isso, que a pessoa vai entrar no problema que é de geração, ele vai ter que encontrar a razão, mas sem o espírito, sabe o que é que acontece com as pessoas? Elas vão viver o problema de maldição sem visão, porque vai dar uma satisfação. Sabe a pessoa que diz assim, agora eu entendi. Agora eu entendi, esse problema é da minha mãe. Esse problema é de família. E você vai ficar satisfeito de entender, mas você não vai ficar liberto. A qualquer momento você é abalado pela visão. Por isso as mães, os pais estão jogando o problema nos filhos. Por isso eles estão jogando o problema nos filhos, porque ele não sabe como funciona a palavra. Ele vive pelo que vê. Toda pessoa que não crê na palavra, ela vive pelo que vê. Então ela vai, o quê? Maldizer. Ele vai ignorar o passado, não quer lembrar, não quer falar, não acredita em nada da Bíblia, porque a Bíblia toda ensina isso para você, e ele vai passar o problema para os filhos. É por isso que você vê que os filhos, eles tentam viver, mas não conseguem viver. É uma convivência de aparência. Entende? É aquela convivência rasa, é aquela convivência que você faz, é como se você não fizesse nada, porque você vai fazendo, ele vai agradecendo, mas enquanto você tá fazendo, mas na hora que você não puder fazer, é como se você não fez nada. Por que é como se você não fez nada? Porque ele não tem visão de você, ele só tem visão dele. Ele só tem visão dele, ele vive por ele, então ele suga o que você faz. Se você não fez, ele já vai maldizer. Ele não tem gratidão dentro dele, ele não vai entender porque você não fez. Você não fez porque tá cansado, você não fez porque não pôde, você não fez agora porque é casado. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele quer viver pela razão dele. Fez 9, não fez os 10, ele vai maltratar, ele vai maldizer, porque ele carrega esse problema dentro dele. Então ele vive de aquilo que você fez é como se ele não lembrasse. Entende? Na hora que ele vê que você não fez, ele já vai ali maltratar, já vai maldizer, já vai desfazer, já vai jogar praga, já vai dizer não venha não, porque para ele você só tem valor quando você faz alguma coisa por ele. Porque ele vive pela visão dele, pela razão dele. Então você tem que estar fazendo o tempo todo. O tempo todo. Então quando você pega essa visão, você não quer mais fazer. Você já pegou o vitimismo da pessoa, você já sabe que a pessoa tá mentindo o tempo todo, tá exagerando com tudo, tá sugando tudo, tá mentindo para todo mundo, então minta mais um pouco. Vá tentar enganar as pessoas do mundo que não sabem quem você é, porque eu já sei que você é assim, você não muda e você não quer saber. Aí o que é que os pais que não sabem a respeito do espiritual vai dizer? Você vive de passado.
Você vive de passado, eu não vivo de passado. Eu não sou mais assim. Agora ele vai se vitimizar. Ele não consegue ver a própria alma. Entende? Então é você que tem que aprender a se proteger. Porque esses filhos que têm pais narcisistas, eles já são julgados pelo mundo, eles já são julgados pelas pessoas. Porque ele joga, os pais que são narcisistas, ele joga o mundo contra o filho. Porque essa é a visão dele. Essa é a ilusão que ele criou, a forma que ele aprendeu a se sensibilizar para o mundo. Porque nada que você faz, ele não tem a visão de você. Ele só tem visão dele. E Deus explica isso. Ele só tem visão dele. Ele só vive por ele. O sentimento está nele cronificado. Então você fazendo ou não fazendo, ele vai maltratar, ele vai maldizer, ele vai desfazer, porque ele é raso. Porque ele não tem visão do outro. Ele não tem visão do outro. Então quando você vê um pai falando mal do filho, não, ele está falando dele. Ele tá contaminando o filho, porque ele vai revoltar o filho. O pai, ele revolta o filho quando o filho vê que tudo que ele faz é como se ele não estivesse fazendo. É como se ele não estivesse fazendo, porque ele não dá valor ao feito do filho. Ele não sabe dar valor aos filhos, porque se ele carrega esse problema que ele é de geração, ele vai reviver, ele vai ressentir. E quando ele ressentir, ele vai jogar. Ele vai jogar aquilo no filho. Veio pra casa, meu filho não me dá valor. Veio pra minha casa, não faz nada. Não sabe fazer nada. Ele tá o tempo todo reclamando. Entende? Isso é terrível. Para quem convive com pais narcisistas, sabe? O quanto você tenta mudar a pessoa, falar, mostrar, e a pessoa não quer. Porque ela não vê. Porque Deus explica, ele não consegue ver a alma dele. Ele não é convencido que ele é culpado desse problema. Por quê? Porque ele já culpa o outro. Ele julga. Ele condena. Existe aí uma placa na frente dele que ele não sabe. Essa lacuna emocional que ele vive, ele não sabe como quebrar, ele não sabe como desfazer. Porque ele tem que se arrepender do pecado. Ele tem que confessar o pecado. A pessoa não crê. Por quê? Porque não crê em perdão, não crê em gratidão, não crê em paz. Ela não crê nisso. E na maioria das vezes essas pessoas, ela nem gosta da paz. Ela gosta mesmo da muvuca, ela gosta de causar o problema, ela gosta de jogar um contra o outro, ela gosta de ter público, entende? Ela gosta de ter aplauso, ela gosta de ser o centro das atenções. Ela é feliz quando ela tá causando isso, falando, tendo razão, um ouvinte. Ela só precisa de um ouvinte. Ela só precisa de uma pessoa para ouvir ela, para que ela tenha razão na fala. Entende? Então é sobre isso quando Deus explica de pessoas que são idólatras. Que a idolatria e os meretrizes é a mesma coisa. São pessoas que fornicou, que se prostituiu, são pessoas que acenderam vela, que viveu no espiritismo e ele não sabe a contraversão, o efeito colateral da pessoa que ela é idólatra. Como é a visão dela? Como vai ser a emoção dela, o sentimento dela? Como é que muda isso? Como é que muda o sentimento? Então a maioria vai dizer, eu tenho culpa de ser assim. E eu tenho culpa de sentir, porque ele nunca tem culpa de nada. Você conhece narcisistas que são assim? Ele nunca tem culpa de nada, ele não quer ouvir nada, ele nunca faz nada. Ele vive no eu e ele não tem visão disso. Desse eu dele que ele se transformou. Porque ele só tem visão dele. O sentimento cronificado dentro dele, a razão dele, a visão dele. Então quem convive, sofre. Então se você caiu na mão de homem que se prostituiu, se você não buscar Deus, você vai ver a carga que vai ser com os filhos. Porque os filhos estão novinhos, cheirando a leite. Para ele, a emoção que ele causa brigando e condenando a mãe ou o pai, porque ele vai condenar a mãe ou o pai do que ele sente, para ele isso é flor. Ele quer razão para viver. A mesma coisa que o pai viveu. Ele quer razão. Se você entende ou não, se você aceita ou não, é problema seu. Você já viveu a sua vida, deixa eu viver a minha. Ele não quer ouvir nada. Então o prazer dele vai ser acusar o pai.
Quando eu era pequena, você não tava nem aí pra mim. Agora quer amor? Agora quer amor? Entende? Isso é o problema de geração. Isso é a maldição. O filho, ele tá na flor da idade. Ele quer causar. Ele quer que chegue final de semana pra ele curtir. Entende? É cada um vivendo na sua razão. É cada um vivendo o seu momento. O seu momento. Então, a mulher que ela aguentou isso, como é que ela vai conseguir ver isso? Filhos narcisistas. Que não só existe pais narcisistas e mãe e pai, né? Existe o filho quando é narcisista. Então, a mulher que nunca se prostituiu, ela diz, não. Eu dei na minha mãe, eu dei no meu pai para ter que viver isso. Que eu fiz tudo para agradar meu marido. Eu fiz tudo para ser uma boa esposa. E só fui humilhada, só fui xingada, só fui maltratada. Nunca vi o lado bom do casamento. Agora ter que aguentar filho. Filhos narcisistas, que depois eu vou explicar para você como é o comportamento de filhos narcisistas. Né? Que ele tenta se aproximar do pai, ele tenta se aproximar da mãe, mas dependendo do grau, do tanto de pecado, que os narcisistas têm os graus, né? É que você vai ver o problema no filho. Porque o filho quer tudo do jeito dele e ele vai pegar a mania que foi do pai. Se o pai maltratava a mãe, xingava a mãe, rebaixava a mãe, na maioria das vezes ele também vai exigir da mãe comida no prato, roupa limpa. Ele não quer nem saber. É a mesma presepada. Então a mulher que nunca se prostituiu, ela não vai ter visão disso. Ela vai dizer, não, quando eu dei na minha mãe, eu não me prostituí. Que conversa é essa? Porque ela não sabe o que Deus está dizendo ali na Bíblia. Né? Aprontou antes de casar. Beijou não sei quantos homens, traiu, quer dizer, traiu não, né? Trocou um homem pelo outro, fez aquele sabão, que nessa fase é a melhor coisa do mundo. É o sabãozinho ali quando você é virgem, né? E aí quando você tá vivendo esse problema de geração, você jamais vai ter visão disso. Você jamais vai saber o que é isso. Porque vive pela visão. Então, se você não buscar sobre a palavra, é os pais que matam os filhos com a palavra. É os pais que jogam o problema nos filhos com a palavra. É os pais que é usado contra os filhos com a palavra. E isso eu ensino já a minha filha, né? Porque ela convive pouco com o pai, mas eu digo, não aceite seu pai tá ali xingando, tá ali rebaixando, que já aconteceu pouquíssimas vezes, né? Chamar de burra, preguiçosa, não sabe fazer nada direito. Ela tem que aprender a se defender ou não querer. Ou não querer. Falar o que a Bíblia ensina. Porque é isso que acontece. Por quê? Porque carrega a maldição. Ele não consegue usufruir bem daquilo que ele tem. Ele não tem paciência de ensinar. Ele está cobrando do outro aquilo que ele não soube dar. Isso é a maldição. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Tá bom? Eu acho que você conhece pessoas que já viveu esse tipo de problema, né? Que veio da idolatria, da feitiçaria. Todos os filhos que veio, ele vai passar por isso. Às vezes os filhos acham que a mãe ou o pai nunca foi no feiticeiro, não tem envolvimento com a feitiçaria, mas o cenário, a Bíblia explica o cenário de pessoas idólatras. Como é a idolatria? O que é a idolatria? Então vai ter que estudar sobre idolatria, narcisismo, poder da palavra, ressentimento, o que é a alma. Se quer entender, vai ter que estudar. E se não quer entender, vai ter que viver. Vai ter que ver. Mas quando ele vê, ele não vai entender. Entende? Então eu peço para você que deixe seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.